O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 40 e 41, prevendo a morte próxima. O que é a morte, meus irmãos? Na definição mais comum, morte é o fim da vida, segundo o entendimento daqueles que não aceitam nenhuma forma de espiritualidade e por isso ela parece assustadora. Mas para todos os espiritualistas, ou seja, aqueles que admitem a continuidade de alguma forma após o cessar das atividades corporais, a morte não deve ser encarada com tanto temor. E para nós espíritas, a morte é simplesmente a passagem de um plano para o outro. Embora deixemos para trás nosso corpo físico, mantemos o nosso corpo espiritual, de matéria mais rarefeita, e continuaremos a nossa existência em colônias espirituais, junto aos nossos entes queridos que nos precederam no retorno à espiritualidade e onde daremos continuidade ao nosso processo evolutivo. O local a que seremos encaminhados e o processo de desencarnação guardam estreita relação com a nossa conduta durante a encarnação. Quanto mais esforço tivermos feito para nos melhorar, melhor será a nossa situação ao retornarmos à pátria espiritual. Quando tomamos consciência de que a presente encarnação é apenas mais uma etapa em nossa jornada evolutiva, se viermos a sentir a proximidade da morte, já não seremos dominados pelo medo, pois saberemos que estaremos voltando à vida verdadeira e que, embora deixemos na Terra os nossos entes queridos, a separação não será eterna e que continuaremos a estar em contato com eles e poderemos até velar por eles tão logo estejamos novamente adaptados à vida espiritual. Para o materialista, no entanto, o abandono do corpo se torna uma tarefa difícil, pois crendo que deixará de existir, ele se agarra ao corpo já em estado de falência, tentando preservar a vida física. Não são raros os relatos de casos de desencarnados que, a despeito dos apelos dos bons espíritos, cuja presença não conseguem perceber devido ao seu estado vibratório inferior, mantém-se preso aos seus despojos por longo tempo, até que finalmente percebam sua nova realidade e possam ser resgatados. Esses relatos, em vez de causar medo, servem para nos alertar quanto à condução da nossa vida enquanto encarnados, para que não cometamos o mesmo erro. Devemos aprender a valorizar mais as coisas do espírito, desfrutando sim das coisas materiais, mas sem apego e sem egoísmo, sempre seguindo a voz da consciência, para que, quando chegar a hora do retorno à vida espiritual, não venhamos a dificultar esse processo por apego ou por arrependimento de não termos feito todo o bem que a nossa consciência apontava. A verdade é simples, a nossa desencarnação será de acordo com a maneira que tivermos vivido a nossa encarnação. Então, procuremos viver bem, fazermos o bem, sermos felizes, proporcionar a felicidade dos outros e nada teremos a nos afligir no momento da morte. E vamos a uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que está no livro Momentos de Renovação, psicografado por Divaldo Franco. Plenitude da vida. A morte faz parte da vida. Fenômeno biológico incorpora-se à organização somática como ocorrência natural do processo de desgaste a que se impõe o corpo na sua condição de roupagem transitória da alma. A indestrutibilidade é característica somente do espírito e não da sua apresentação material. A carne sofre decomposição sob a inevitável modificação das suas moléculas em incessante mecanismo de transformações. Viver pensando na morte, portanto, deve ser parte do programa normal de todo homem inteligente. Em razão de ignorar-se o dia da morte, faz-se imprescindível viver cada jornada como se fosse a última no corpo. A morte não encerra a vida. Antes, porém, descortina a pujante para quem retorna, sendo o veículo que reconduz o viajor à terra natal. Quem se conscientiza dessa realidade vive conforme as condições que se lhe apresentam, conquistando tesouros morais para a própria plenitude depois da morte. O mundo do espírito é o causal, permanente, enquanto o terreno é de aprendizagem, instável. Condicione a mente à realidade da tua ou da desencarnação dos seres amados, equilibrando a emoção e armando-te de fé e coragem para bem enfrentares a presença da morte quando chegar aos teus sentimentos, chamando-te, ou aos teus afetos, sob a inexorável imposição da própria vida.
Com essa superior disposição, superarás a dor e vencerás a saudade, permanecendo paciente na expectativa do reencontro ditoso. Eu vim para que tenhais vida, estabeleceu Jesus, e vida em abundância. E em seguida, elevemos os pensamentos em prece. Senhor, sei que a minha existência na matéria um dia chegará a termo. Se temos certeza de que partiremos, via de regra não sabemos quando isso se dará, pois somente vós o sabeis. Caso, segundo vossos desígnios, me seja facultado entrever o fim de minha jornada no plano físico, que eu primeiramente me lembro de vos agradecer por permitirdes que, por este alerta, eu tenha tempo de empregar o tempo que me reste em rever todos os meus passos para acertar contas com minha consciência quando ainda encarnado, para que, ao me despedir da matéria, não deixe nenhum assunto pendente que poderia me causar aflição no plano espiritual ou ainda me exigir futura internação na matéria para resolvê-lo. Mas sei também que a morte física poderá surpreender-me sem qualquer tipo de aviso ou previsão, nem mesmo por uma leve intuição. E caso assim aconteça, ao prestar contas à minha própria consciência no plano espiritual, poderei sofrer grande decepção ao perceber ter deixado de fazer coisas que sabia necessárias, as quais posterguei a realização até não ter havido mais tempo para tal. Portanto, para poupar-me de tal desventura, que eu procure viver cada dia como se fosse o meu último como encarnado, praticando todo o bem que puder, reparando todas as faltas que tiver cometido e não incorrendo em novos erros, para que ao deixá-la eu tenha aproveitado ao máximo o tempo que me houver desconcedido na terra. E que assim seja.